Bom, boa noite a todos. Estamos aqui para a nossa primeira live Urofil BR. Vou apresentar todos. Meu nome é Adalto, eu sou um dos responsáveis pela Urofil aqui no Brasil. E é um prazer muito grande receber hoje aqui 3 dos nossos principais especialistas para essa primeira live. Muito importante para a gente começar esse projeto, e começar com esses nomes realmente é bastante significativo. Gostaria de dar boas-vindas ao Dr. Eduardo Bertero, ao Dr. Mauro Pinheiro e ao Dr. Rafael Ambar. Peço para que todos se apresentem também, e é um prazer recebê-los aqui. Dr. Bertero, por favor, então, pode se apresentar. Boa noite, Adalto, boa noite, Mauro, boa noite, Rafa. É uma satisfação também poder contribuir aqui para esse novo projeto, né, que não é tão novo, né, Adalto? Já começou praticamente, acho que no Brasil chegou em março, é isso? Então, começamos em fevereiro. Fevereiro de 2023. Então, na verdade, eu sou urologista de formação e me especializei em medicina sexual, em saúde sexual masculina, desde a década de 90, quando eu fiz uma especialização em Boston, nos Estados Unidos, e sou hoje encarregado também do Departamento de Medicina Sexual do IANSP, que é um hospital público aqui em São Paulo. E é isso aí, a gente vem atuando aí nesse segmento de prótese peniana, doença de Peyronie, cirurgia peniana, e agora com esse nova modalidade de estética genital, de aumento da circunferência peniana, que é a Urofil. Muito bom. Mais uma vez, doutor Bertero, muito obrigado. Doutor Mauro, por favor. Boa noite a todos. Um prazer aqui estar com o time da Urofil todo, doutor Eduardo Bertero, doutor Rafael Ambar. Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu também, da mesma forma, né, acho que como todos nós aqui, a dedicação já há muitos anos à medicina sexual, essas cirurgias dedicadas à prótese peniana, doença do Peyronie, né, a gente está envolvido já há muitos anos também na Sociedade Brasileira de Urologia, no meu caso aqui na Seccional Rio de Janeiro, as sociedades norte-americanas de medicina sexual, a Associação de Medicina, né, de Urologia dos Estados Unidos, né, então a gente vem acompanhando de perto essa questão toda e muito empolgado aí com o procedimento que veio a surgir aí de uma maneira muito boa, e a gente está tendo um feedback muito bom. Perfeito. Bom, legal. Mais uma vez, obrigado também, doutor Mauro. Prazer. Pode ir, doutor Rafael, desculpa. Vamos lá, por nada, imagina. Eu sou o doutor Rafael Ambar, sou urologista e andrologista aqui em São Paulo também. Atuo dentro da andrologia junto com esses 2 colegas excepcionais e admiráveis. Agradeço, Adalto, o teu convite e de toda a equipe do Urofil, para que a gente possa estar estreando, né, nesse evento digital, que eu acho que é muito importante, muito relevante. A gente recebe todos os dias uma enxurrada de dúvidas e de curiosidades a respeito do Urofil, justamente pelo caráter inovador do procedimento de aumento peniano. Então, acho que vai ser muito bom a gente poder discutir aqui e começar a tirar dúvidas do pessoal que nos assiste. Obrigado. Não, legal. Obrigado mais uma vez também, doutor Rafael. Aproveitando o gancho da enxurrada de perguntas que vocês recebem, para quem estiver nos assistindo, está aberto a perguntas, fiquem à vontade e nossos especialistas aí vão nos ajudar. Dando início aqui à live, doutor Mauro, basicamente, o que é a técnica Urofil? Primeiramente, é importante enfatizar que o Urofil não é um produto, né? Ele é uma técnica, né, que a gente, teoricamente, o produto, teoricamente, pode ser o ácido hialurônico, né, mas, essencialmente, o Urofil se trata de uma técnica cirúrgica. Essa técnica foi desenvolvida pelo Dr. Paul Perito, em Miami, nos Estados Unidos, né? É o médico que, teoricamente, hoje é o urologista que faz mais casos de prótese peniana no mundo já há muitos anos, né? E quem teve a ideia de começar a desenvolver um procedimento que veio a substituir procedimentos com resultados muito ruins que a gente teve ao longo dos anos, né? Então, o grande ponto da técnica em si é que ela não foi desenvolvida do nada, né? Foi uma técnica desenvolvida ao longo de 7 anos, uma
destreza muito grande, né, devido a um indivíduo que está há muitos anos dedicado à cirurgia peniana, no caso da prótese peniana, foi sendo testado a questão da elasticidade, qual o melhor ácido hialurônico a ser desenvolvido para obedecer um pouco mais a elasticidade dos tecidos penianos ali, aonde colocar esse material, né, para aquele material, além de dar um formato interessante, ele ter uma durabilidade também ao longo do tempo. A gente sabe que o ácido hialurônico é um procedimento temporário. Então, a gente tem, primeiramente, isso, né? Que trata-se de uma técnica que, muitas vezes, a gente vê a técnica, quem vê acha até muito interessante, até, de certa forma, até muito simples, né? Mas o difícil foi desenvolver essa técnica. Quem desenvolveu, evidentemente, não foi uma pessoa qualquer, simplesmente é o indivíduo que mais faz prótese no mundo ao longo desse tempo todo aí de 7 anos, né? Testando um pouquinho, testando os materiais, aonde colocar, testando o resultado. Já existe, inclusive, um trabalho já bem publicado, né, em relação aos resultados, né? Muita gente questiona em relação à durabilidade do material. A gente sabe que, por exemplo, na face, o ácido hialurônico dura ali de 6 meses, tá, 12 meses. No pênis ele tem uma durabilidade um pouco melhor, né, chegando aí a quase 24 meses, devido simplesmente à localização que se desenvolveu ali para se colocar o ácido hialurônico. Quer dizer, então, que o segredo do Urofil é a técnica, digamos assim, o posicionamento correto do ácido? Sem dúvida. O que mais deu resultado em relação à técnica, né? Acho que nós três aqui, praticamente todo mundo que trabalha nessa parte, nós passamos anos e anos lidando com resultados ruins de outras técnicas, né? E todo mundo muito reticente em relação a realizar esse tipo de procedimento, devido à má experiência que a gente teve ao longo desses últimos 20 anos. Então, quando isso surge, na verdade, a gente deu um pouco de credibilidade devido ao criador da técnica, né? Então, a gente realmente começou já devagar, começamos agora, né, em fevereiro desse ano, observando os resultados, vendo o que a gente tinha de feedback dos pacientes, se esses pacientes ficam satisfeitos ou não, se existe algum questionamento depois do procedimento, e o feedback tem sido o melhor possível. Pelo menos até agora, nenhum paciente que se arrependeu ficou insatisfeito com o resultado. Até porque existe a possibilidade de reversão, né? Então, acredito que se o paciente tivesse ficado insatisfeito, poderia procurá-lo para isso, né? Sim, a questão da insatisfação vai muito também de se ter o bom senso, de se ter conversa antes do procedimento, o paciente entender o que ele vai ganhar com aquilo, existir o bom senso de você ter uma quantidade que seja harmônico, que seja razoável, né, para você obter um resultado razoável, né? Não se exagerar na quantidade, saber que, na verdade, aquilo é um procedimento para, teoricamente, melhorar e não ficar muito evidente que ali foi feito alguma coisa. Então, você se prendeu nesses critérios aí, o resultado é muito bom, depende como é a cirurgia da prótese peniana, por exemplo, de você alinhar uma boa expectativa do que o paciente vai esperar, de fato, do que ele vai ganhar ali com aquele procedimento. E assim... Claro, doutor Bertello, por favor. Não, eu queria, acho que até complementar o que o Mauro falou muito bem, para ficar bastante claro aqui para quem está nos vendo, né, aqui, que, como ele falou, o perito que desenvolveu isso, ele é um urologista especializado em cirurgia peniana. Então, eu acho que o candidato a um engrossamento peniano deve procurar um urologista, andrologista que tenha especialização no pênis, tá? E isso é muito importante, porque nós sabemos muito, nós conhecemos muito a anatomia peniana, sabemos onde tem inervação, onde tem vasos sanguíneos mais calibrosos. Então, eu vou procurar um dentista se eu tiver dor de dente. Então, eu não vou procurar um outro especialista se eu tiver dor de dente. Então, acho que eu acho que isso é muito importante a gente deixar aqui postado aqui nesse nosso canal. Até pela importância, né, da região peniana para o homem, obviamente o caminho é o urologista, né? Não tem outro caminho a se seguir quando se pensar no procedimento. Perfeito. Hoje assim, doutor Mauro... Não, hoje a medicina está tão, eu diria assim, tão assim, eu não sei nem a palavra que eu dou assim, mas até para exemplificar. Hoje eu atendi um casal
e ela havia se submetido a botox, ácido hialurônico na face, e estava com hematomas. Por curiosidade, eu perguntei assim, mas quem que fez em você? Foi um dermatologista? Foi um cirurgião plástico? A pessoa nem sabia, desconhecia. Falei, foi o fulano de tal, só isso. Então, acho que desvirtuou, né, a medicina, assim, fugiu muito das especialidades. Mas vamos voltar ao assunto aí, que senão esse debate vai ser filosófico e vai vai ser longe. E assim, uma primeira consulta de um paciente interessado no Urofil, ela tem uma característica em comum, assim? Em comum, não incomum, na verdade. Entre os pacientes. Doutor Mauro, quer falar, Mauro? Por favor. Não, esses pacientes, na verdade, eles têm já, muitas vezes, né, um histórico de ter algum convívio com esse tipo de procedimento. É um procedimento que seja estético, muitos já fizeram, né, pacientes que já têm, a princípio, uma idade, às vezes não tão mais jovem, né, mas já fizeram algum procedimento estético no rosto, já fizeram algum tipo de procedimento que ele tem alguma vivência com esses procedimentos e tem uma situação, uma abordagem muito natural em relação a isso, né? Eu acho que isso aí mudou muito. Antigamente, se qualquer indivíduo, qualquer homem que, porventura, tivesse que fazer uma plástica facial, teria que ser abordado por um psicólogo, alguma coisa assim. Hoje em dia, a gente sabe que mudou completamente. Então, a gente tem uma abordagem muito interessante com esses pacientes. Mais uma vez, botar muita clareza o que aquele procedimento se trata, o que ele vai ganhar com aquilo, né? Muito parecido com o que passam aí os cirurgiões plásticos e os dermatologistas com a questão da face. E, doutor Rafael, quer acrescentar alguma coisa? Tem assim, uma média de idade, coisa nesse sentido? Vamos lá. Primeiro, com relação ao que o Bertero falou sobre o profissional, eu acho que é importante lembrar para quem está nos assistindo, a maioria das pessoas que estão nos assistindo são possíveis pacientes, né? É o público leigo, não médicos, que podem estar interessados no assunto. E aí, eu acho que é perfeita a colocação do procure um urologista, procure um especialista. A pergunta é como, certo? Hoje em dia, com a rede social tão manipulável, vamos dizer, muitas vezes o paciente tem dificuldade de saber se aquelas credenciais que o indivíduo está apresentando, o profissional está apresentando, se elas são corretas ou não. Então, lembrar que o Urofil tem um site, né, que o paciente pode procurar, pode ver quem são os médicos certificados, e isso traz, eu acho que, bastante confiança para o paciente de saber que ele não está se envolvendo com alguém que não seja do meio, que não tem experiência na área. Então, é só uma dica para a gente deixar para quem estiver nos assistindo. Com relação a essa questão do nosso paciente e dessa primeira consulta, a gente recebe pacientes, eu tenho recebido pacientes de todas as idades, eu diria que uma boa parte de pacientes um pouco mais jovens, na faixa dos seus 30 aos 50, mas eu tenho feito também procedimentos de Urofil em pacientes com mais de 60, eventualmente. O paciente, ele pode ter prótese peniana ou não, isso é uma dúvida que aparece bastante, não precisa ser um paciente que já tenha prótese para fazer o Urofil. Apesar de todos nós trabalharmos com a cirurgia de prótese, o Urofil é destinado principalmente para o paciente que não tem prótese, é destinado a quase todos os homens, eu diria, né? Quem é o nosso paciente? Quase todos os homens que têm um desejo de melhorar a sua estética genital, de melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança com relação ao aspecto do pênis, especialmente no que diz respeito à circunferência. Então, eu acho que fica muito mais fácil a gente deixar aqui a mensagem de quem não é o nosso paciente, quem não é o paciente candidato ao Urofil. É o paciente com micropênis, por exemplo, que é aquele paciente que de fato tem um pênis de tamanho abaixo da média, porque esse paciente vai precisar de correções cirúrgicas mais invasivas, o Urofil não é para esse paciente. É o paciente, por exemplo, que tem um transtorno de autoimagem, então ele se percebe de uma maneira falseada, e ele percebe o pênis de uma maneira também irreal. Então, quando a gente está diante de um paciente que, por exemplo, relata que ele não consegue ter vida sexual em absoluto em função do tamanho do pênis, esse paciente certamente tem um sofrimento com relação ao tamanho do órgão genital
que merece uma avaliação mais global, merece uma avaliação, inclusive, da sua saúde mental, eventualmente, com um psicólogo, com um psiquiatra. E não quer dizer que esse paciente nunca vai ser candidato ao urofil, mas naquele momento inicial, a gente precisa de uma avaliação um pouco mais ampla. Mas esses são minorias. Está ligado com a percepção dele mesmo, né? Perdão? Desculpa, está ligado com a própria percepção, né, individual do paciente. Exatamente, né? Exatamente. Mas isso a gente vai perceber nessa primeira consulta, que foi o que você perguntou. A gente vai perceber nessa conversa. Agora, sim, todo o resto, que é a grande maioria dos nossos pacientes, que são aqueles que já têm, eventualmente, uma vida sexual, que só querem melhorar a grossura do pênis, querem uma estética, né, uma aparência melhor, esse é o paciente principal, que é o nosso candidato ao aumento peniano com urofil. Ele vai ter um aumento de circunferência bastante considerável, dentro de limites estéticos e dentro do bom senso que o médico tem que ter junto com esse paciente. A gente, antes de fazer, como o Mauro bem colocou, a gente tem que adequar essa expectativa do quanto que a gente pode esperar de aumento de circunferência, qual é o aspecto que deve ficar no pós-operatório. Eventualmente, no médio prazo, esse paciente pode até ter algum ganho em comprimento com o pênis flácido, mas não é o nosso principal objetivo, isso tem que ficar claro para o paciente também. Então, adequando expectativa e não tendo nenhuma questão psiquiátrica associada ao tamanho do pênis, a essa má percepção do seu próprio pênis, esse muito provavelmente é o nosso paciente ideal, e essa primeira consulta ela é toda em cima disso, em cima de identificar se esse paciente é candidato e de adequar a expectativa e explicar para ele como vai funcionar o procedimento e qual é o benefício que ele pode ter. Perfeito. Claro, vamos lá, Roberto, pode ir. Não, eu acho que assim, falando mais especificamente do procedimento e do aspecto antes e depois, era uma coisa que me intrigava muito, que me deixava muito decepcionado com os outros materiais utilizados até então, né? A gente chegou a ver muito silicone sendo aplicado, gordura sendo aplicado, um material chamado polimetilmetacrilato, cuja sigla é PMMA, que é um cimento, né, como diz o perito, é um crime você aplicar isso no pênis. E a gente via que o resultado era, primeiro, nada natural, era um pênis totalmente deformado, e você percebia, palpando o pênis, que tinha um material aplicado na unidade. Ao contrário, o urofil, a técnica urofil com ácido hialurônico, promove um aumento do diâmetro da circunferência peniana de forma homogênea, natural. Então, isso me deixou muito satisfeito, muito feliz em poder começar a fazer esse tipo de procedimento, porque me deixou muito feliz e me deixou seguro, né? Outra coisa que me deixou seguro foi, claro, a própria segurança do procedimento. Então, a gente quer fazer bem ao paciente, fazer bem para a autoestima, para a qualidade de vida dele. A gente não quer que um paciente tenha um pênis hoje com uma circunferência que ele não está feliz, mas que vai ter alguma complicação. Então, o urofil também, para quem está nos ouvindo, está nos vendo, ele é bastante seguro, praticamente não tenho notícia de casos graves de complicações ou deformidades, ou mesmo infecciosas, que tem uma progressão mais assim, indesejada, né? Então, acho que isso é muito importante de salientar aqui, né, Adalto? Sim, claro, claro. E o paciente que se submete ao procedimento, ele já vê o resultado ali na hora? Bem, na realidade, num primeiro momento, esse paciente vai ficar com o pênis um pouco inchado, né? Em função da aplicação. Esse inchaço vai durar alguns dias, então ele até tem um resultado, mas é um resultado até acima do esperado logo após a aplicação. Tem alguns pacientes que já ficam muito bem impressionados logo de cara, muito felizes, inclusive, com esse resultado inicial, mas a gente deve explicar que ainda tem um componente de inchaço, ainda tem um acúmulo de líquido ao redor do ácido hialurônico naquele primeiro momento. Passado aproximadamente 1 semana a 2 semanas, esse inchaço já diminuiu completamente, e aí sim ele já consegue enxergar
um resultado daquela primeira aplicação. Lembrando que pela técnica do Urofil, que o Mauro comentou muito bem, o Urofil o importante, né, é a técnica e não o produto, essa técnica consiste na aplicação em etapas. Então, numa primeira etapa, ele já vai ver alguma diferença, mas, sem dúvida, o resultado esperado vai vir no final de todas essas etapas concluídas, né? Em geral, a gente costuma fazer 3 a 4 sessões de aplicação, a depender, claro, de quanto material a gente vai utilizar, do tamanho do pênis do paciente e qual o ganho de circunferência que a gente quer ter. E qual o intervalo entre essas sessões, doutor Rafael? Bom, a gente faz um intervalo de aproximadamente 1 a 2 semanas, esse seria o ideal, entre cada aplicação. Varia um pouco conforme a logística do paciente. Hoje a gente recebe muitos pacientes que são de fora da cidade, às vezes de fora até do estado, por exemplo. Então, existe uma flexibilidade a respeito desse intervalo. Esse intervalo pode até ser aumentado, se for preciso. O paciente pode retornar depois de 3, 4 semanas para fazer uma nova aplicação, por exemplo, não há problema nenhum. Mas, na medida do possível, a gente tenta fazer alguma coisa em torno de 2 semanas de intervalo entre uma aplicação e outra. Só lembrando, eu acho que o Rafa não falou, só para quem é novo para o Urofil. O Urofil é um procedimento feito em consultório médico, então sob anestesia local, então não precisa de internação, é um procedimento extremamente simples, que demora cerca de 10 minutos. Então, acho que o Rafa, não sei se ele chegou a falar isso eu acho que de suma importância para mostrar a simplicidade do procedimento. Perfeito, não tinha falado não, acho que super bem-vindo, isso mesmo. Me parece que o paciente, então, ele já tem uma resposta imediata, né? Tem essa questão do inchaço logo depois, doutor Mauro, mas ele já tem essa resposta, ou não que vai atingir já a expectativa que ele quer, mas ele já visualiza ali logo no primeiro tratamento, na primeira sessão, como o doutor Rafael disse. Isso, geralmente, como o doutor Rafael falou, a gente tem até essa conversa antes, né, de começar o procedimento. Quando terminar o procedimento, ele vai ter uma visualização de algo que está um pouco aquém do que seria o resultado final, devido àquele edema tecidual, devido àquela infiltração do líquido anestésico que está ali para secar a cavidade que a gente vai depositar o ácido hialurônico, né? Então, isso é interessante a gente se lembrar sempre em relação também à dor, né? Essa é a grande pergunta que os pacientes fazem, pois o procedimento é muito doloroso, já que é feito em consultório. É um procedimento extremamente bem tolerado, assim, a gente até às vezes vivencia pacientes que têm muito medo assim, de anestesia local, mas a gente tem uma sequência de etapas que a gente pode fazer, como anestesia gel tópica ali no local, depois uma injeção mínima com uma agulha de insulina, posteriormente você pode progredir com um pouquinho mais de calibre naquelas agulhas, mas é um procedimento extremamente bem tolerado em relação à dor. A gente até costuma perguntar, né, ao final, a maioria acha, me surpreendeu o quanto tranquilo e indolor o procedimento é. Muito bom, muito bom. Um assunto sempre polêmico, né, quando a gente pensa em tratamento, principalmente estético, a questão de preço. Dr. Bertero, como é a questão do preço do Urofil com o paciente? Tem aceitação? Como funciona isso? Bem, o preço do Urofil, como o Rafael já falou aqui, o doutor Rafael já mencionou e o Mauro também, são por etapas. Então, o que vai determinar o custo total do procedimento? Primeiro, é quanto que o paciente deseja aumentar a circunferência dele, tá? Então, por exemplo, se ele quer aumentar 2,5 centímetros, 3 centímetros, ele vai usar uma quantidade determinada em mililitros do ácido hialurônico. Então, para resumir mais simples, de uma forma mais simples, o preço é por mililitro, tá? Só que assim, vai depender de quanto o paciente pretende ganhar em diâmetro e, claro, qual que é o comprimento da unidade dele. Claro, se é um homem que tem uma unidade muito longa, vamos chamar assim, um pênis de 17 centímetros no estado flácido esticado, ele vai precisar de bastante ácido para conseguir um ganho de 3 centímetros. Nós temos até uma tabela,
né, Adalto, que o Urofil nos mostrou, quer dizer, o paciente que tem um pênis uma de tabela 18, aproximada. um paciente que tem um pênis de 18 centímetros, ele vai precisar, no mínimo, de uns 30 ml de ácido para conseguir 3,7 centímetros de ganho de circunferência. Tá? Lembrando que a circunferência é mais comum, mas... Esses 30 ml, desculpa, doutor Bertello, esses 30 ml não vão ser injetados de uma única vez, né? São faseados. Não, então, como o doutor Rafael mencionou, são etapas, né? Geralmente 3 a 4 sessões. Então, isso aí você vai ter que, o paciente vai ter que compartilhar com o médico qual que vai ser a expectativa dele, e também o que acontece, a gente sabe, assim, ele aplicou 3 vezes, mas o paciente, ele fala assim, doutor Bertello, eu quero um pouco mais. Então, isso também é livre, ele pode adicionar mais uma sessão, adicionar mais... Em geral, a gente administra 6 ml por sessão, de 6 a 8 ml por sessão, e o mínimo para ter um sucesso é de 15, varia de 15 a 25 ml. Eu diria que a média é mais ou menos por aí. Acho que talvez o mínimo 18 ml, 18 cc's em 3 sessões, 6 ml em cada sessão. Então, o preço, eu tenho feito assim, ele paga para o distribuidor o preço do ácido hialurônico, e os honorários médicos da minha clínica ele paga diretamente na nossa clínica. Então, vamos dizer assim, que a cobrança é feita de 2 maneiras. Certo. Doutor Mauro, por favor, pode adicionar alguma coisa? Está liberado, doutor Mauro. Perfeito. Essa questão do volume, na verdade, a gente deixa o paciente bem à vontade. Muitas vezes existe uma ideia que vai ser feito, às vezes 10, 12 ml, às vezes com menos quantidade, o paciente já fica satisfeito. Tem pacientes que têm o objetivo de ter um pouco mais de circunferência. A gente sempre alerta que o objetivo, teoricamente, é ter um resultado que seja harmônico, não seja exagerado. Então, isso aí, por isso, essas etapas seriadas, como os dois colocaram aqui muito bem, você jamais vai fazer uma quantidade grande numa primeira vez. Então, a gente tem que observar o que ele achou visualmente. Talvez essa observação visual seja mais importante, inclusive, do que a medida ali, do que quanto ganhou de 1 centímetro, meio centímetro. Então, ele tem que ter essa realização de o que ele achou que ganhou, tendo relações, o que ele achou que deu de diferença, e muitas vezes essa ideia que ele teria de chegar àquele volume, às vezes a gente não precisa chegar, porque ele ali já se deu como satisfeito e aquilo ali já ficou muito bom. Então, essa dimensão que nós temos, o quanto de volume, muitas vezes isso aí se altera nesse curso aí de 1 a 2 etapas. Então, eu acho que é importante salientar isso. Importante, o objetivo, teoricamente, é você se manter dentro de uma situação que exista um ganho interessante, mas que ninguém olhe ali e veja que aquilo ali está visivelmente sendo feito alguma coisa ali. Pelo que eu entendi, então, doutor Rafael, o procedimento com o Urofil, com a técnica Urofil, acaba sendo uma parceria do paciente com vocês, né? Eu digo na questão da satisfação do paciente, né? Eu acho que é perfeita essa definição. É uma parceria mesmo do médico com o paciente, e isso é muito frequente na andrologia em geral, né? A gente tem que lembrar que na andrologia a gente está lidando com medicina sexual, o sexo é diferente para cada um, a expectativa com relação à relação sexual é muito diferente para cada um, então a gente precisa ter essa relação de mão dupla, ouvir o paciente, entender qual é a demanda dele, para que a gente possa ajudar da maneira apropriada. E o paciente, a gente precisa que haja transparência por parte do paciente também, né? E sinceridade, no sentido de dizer, olha, doutor, o que me incomoda é isso, o que me incomoda é o vestiário, o que me incomoda é o momento da relação, ficar nu na frente da minha parceira, eu me incomodo mais com o meu pênis em estado flácido, mas estou satisfeito com o tamanho do pênis quando ereto. Então, esse tipo de detalhe, para a gente, é muito importante, para que a gente também possa dosar, que é isso que o Mauro falou, né? Dosar quanto a gente precisa fazer de preenchimento, quanto de ácido hialurônico a gente vai usar em cada caso e poder individualizar. Então, é exatamente isso, é uma parceria que a gente tem que ter com os nossos pacientes.
Lembrando, o Mauro comentou uma coisa muito interessante, que é deixar o paciente sentir como vai ser a experiência sexual dele depois da aplicação. E ver o que ele vai te trazer de informação, certo? Porque tem pacientes, de novo, o objetivo é estético e o objetivo, na maioria das vezes, é para o próprio paciente, algo que o homem quer fazer por si mesmo, pelo seu genital, pela forma como ele se vê e como ele quer ser percebido, vamos dizer. Mas, invariavelmente, o procedimento vai ter um impacto na hora da relação. Então, no momento da penetração, da relação sexual, o aumento da circunferência vai acabar gerando um impacto na parceria. E muitas vezes, o Mauro falou perfeitamente, esse acaba sendo a principal devolutiva que a gente tem do paciente. É o paciente que volta e fala, olha, estou muito satisfeito porque mudou, inclusive, o padrão da minha vida sexual em casa. Isso é muito legal. É uma métrica bem interessante, né? Porque se a parceira do paciente se satisfaz, né? Ou fica contente também, isso dá mais segurança para o paciente, né? E muitas vezes ela não sabe, muitas vezes ela fala, não, mas eu já estou bem assim, não precisa mais. E ele faz mesmo assim por ele mesmo, o paciente. Muitas vezes acontece isso. Mas ainda nesses casos, muitas vezes ele traz depois, bom, o relacionamento já era bom, mas ficou melhor. Mas aí Rafa, eu acho que eu vou ser um pouco corporativista, é a nossa vingança, né? Desculpa sendo sexista, as mulheres vêm fazendo procedimentos estéticos por décadas e décadas e décadas, e agora chegou o nosso momento, né, de fazer, e eu tenho percebido os pacientes que são candidatos a fazer Urofil, que a parceria, em geral, é bastante assim, tranquilo com relação a isso. Não tenho visto que parceiras assim incomodadas com o procedimento. E acho que vale aqui também mencionar, acho que não foi falado, como a gente mencionou, um procedimento feito muito simples no consultório, anestesia local, e você sai do consultório com uma gaze, né, uma atadura frouxa envolvendo o pênis, e você deve se abster de manter uma relação sexual ou mesmo masturbação por no mínimo 3 dias. A gente tem solicitado até 5 dias de repouso sexual para que realmente não haja nenhuma complicação com relação ao procedimento. Acho que isso que é bom a gente também mencionar aqui, né, Adalto? Para que o paciente tenha essa informação aí. Não, claro. Ele volta a trabalhar, claro, imediatamente. É um procedimento que não vai causar nenhuma dor, como já foi mencionado aqui. Dor no pós-operatório também, eu já perguntei para os pacientes, eles têm um pouco de desconforto, mas isso não é impeditivo de você ter uma atividade para trabalhar ou para atividade física, por exemplo. Então, eu acho que isso é importante deixar bem claro aqui para os nossos ouvintes, aí, nossos espectadores. Então, por favor, irmão, pode ir. Não, só uma coisa, desculpa, eu tive um problema aqui com a internet, fiquei fora do ar um segundo aqui. Mas importante em relação a esse repouso, esse pós-procedimento, né, a gente libera prontamente para ele fazer as atividades físicas, porque a gente tem um pouco de restrição, cavalo, bicicleta, qualquer coisa que possa traumatizar o pênis. É evidente que não é interessante o paciente jogar futebol ou fazer arte marcial no outro dia, mas no outro dia ele leva uma vida normal, pode até fazer as atividades físicas que não gerem perigo ali de ele ser atingido na área do pênis. Então é muito nesse sentido, né? Um procedimento que é muito bem tolerado de pós-operatório, na verdade, pós-procedimento. Pegando esse gancho, doutor Mauro, tem mais alguma outra dica importante, alguma outra situação que o paciente precisa seguir, além dessas que vocês já falaram no pós-operatório? O sexo são 3 dias, né? Como vocês falaram, né? De 3 a 5, né? É isso, como tudo na medicina. O paciente sai do consultório e acaba segurando, tem que se segurar, né? Isso, como qualquer procedimento cirúrgico, a gente tem que individualizar um pouquinho cada paciente. Tem paciente que a gente sabe que se liberar em 3 dias, ele vai exagerar um pouquinho. Então, nesses a gente pede para ficar uma semana. Tem pacientes que são visivelmente mais comportados, né? A gente deixa ele voltar para a relação um pouquinho antes do que seria o tempo razoável. Outra dica seria também, além do curativo, que a gente deixa o curativo extremamente leve ali ao redor da área ali que foi
ao redor do pênis, o paciente manter o pênis para cima, pelo menos de um dia para o outro, para aquele edema ali ceder com um pouquinho mais de rapidez. Mas a questão do cuidado é muito nesse sentido. Como qualquer cirurgia, como qualquer procedimento, tem sempre uma individualização ali que a gente faz para ter um pouco mais de cuidado, às vezes um pouquinho menos. Com relação alguma profilaxia do medicamento? Oi, doutor Fábio? Eu só ia sugerir, Mauro, se você quiser completar com relação ao pós-operatório, acho que é legal a gente falar, a gente ainda não comentou aqui, sobre a questão da modelagem, que também é feita no pós-operatório, que eu acho que é super importante, né? Perfeito, sensacional. Muito boa lembrança, Rafael. Assim, a gente sabe que no momento que aquilo ali está injetado, sempre há uma distribuição regular ali que a gente, na hora, vai conseguir modelar aquilo ali ao final do procedimento. E lembrando que existem também, devido ao infiltrado, imperfeições que não vão aparecer naquele momento imediato ao término do procedimento, que a gente vai deixar para fazer essa primeira remodelagem depois de alguns dias, geralmente 4 dias depois, 3, 4 dias depois, a gente marca em consultório novamente para aquelas irregularidades a gente conseguir modelar aquilo ali e distribuir aquilo melhor. Difícil a gente ter absolutamente perfeito que não tem uma áreazinha a ser modelada. Sempre a gente tem um pequeno detalhe a gente acertar depois de 3 ou 4 dias, depois que aquele edema vai todo embora. E eu acho, Perfeito, Rafael. Eu acho que essa é uma das principais vantagens do ácido hialurônico, né? Porque permite justamente a gente fazer essa modelagem e corrigir pequenos defeitos que possam existir. É algo que não existe quando se faz preenchimento com outros produtos, com outros materiais, né? Então, isso dá muito mais segurança para a gente, como foi falado lá no início, justamente porque a gente tem essa possibilidade de modelar depois de alguns dias, não fica naquela posição em definitivo, ou quando a gente já não consegue mais mexer, que é o que acontece com outros produtos, especialmente gordura e outros produtos sintéticos, que são mais sólidos, mais consistentes, né? Sem dúvida, isso deve fazer bastante diferença no resultado. Eu acho que convém falar também, que a gente não mencionou, assim, o ácido hialurônico ele é aplicado apenas da cabeça, da glande, para o púbis. A gente não aplica o ácido hialurônico na glande, na cabeça do pênis. Então, pode ser que algum candidato tenha lido alguma coisa sobre aumento da cabeça do pênis com ácido hialurônico, mas a gente não defende o uso nessa região, até porque é uma região muito vascularizada, e se você aplicar o ácido hialurônico ali, ele vai ser absorvido muito rapidamente, por ser bastante vascularizado, então não é indicado aplicar na glande, apenas no corpo peniano. Perfeito. A gente recebeu uma pergunta aqui a respeito de durabilidade do procedimento. Existe uma durabilidade média para o procedimento? E uma coisa que veio junto com a pergunta aqui é se, relacionada à durabilidade, se usar muito, vai embora mais rápido? Deixa isso aberto para os três aí para responder, por favor. Pode começar, doutor Rafael. Bom, vamos lá. Primeiro, importante deixar claro para todo mundo, a durabilidade ela é um pouco variável e vai depender de paciente para paciente. O ácido hialurônico, justamente por ser um produto que é inerte, por ser um material que a gente tem dentro do nosso corpo, ele também é sujeito à absorção pelo corpo, né? Então, aquilo que por um lado é uma vantagem, por outro lado é uma desvantagem, porque não é um procedimento definitivo. E é aí que está um dos maiores pulos do gato, vamos dizer, com relação à técnica do Urofil. Justamente pelo plano, né, o grau de profundidade em que a gente aplica e o fato de ser feito em várias etapas, isso faz com que a durabilidade no pênis, usando essa técnica, seja maior do que a gente vê em outras regiões, como, por exemplo, o pessoal quando faz ácido hialurônico na face. Então, a estimativa é que esse procedimento vai ter uma duração média de 18 meses. Após 18 meses, esse paciente geralmente acaba tendo que retornar para fazer um retoque. Então, não é que toda aquela quantidade é absorvida. Uma pequena quantidade daquilo que a gente injetou, algo em torno de 10% a 15%, vai ser absorvido dentro desse período de 18 meses. E nesse momento, então, o paciente vai ter
uma impressão visual de que essa absorção aconteceu depois de 1 ano e meio, e daí ele retorna para fazer um pequeno retoque e preencher alguma área, especialmente mais próximo da base do pênis, que é onde absorve mais rápido. Então, é quando ele retorna para fazer um pequeno retoque nessa área e manter a circunferência que ele tinha adquirido depois do procedimento, certo? Então, acho que é bem importante a pergunta, né? É uma dúvida de muita gente. A gente tem que ser claro com o paciente a esse respeito e explicar que não é um procedimento definitivo, e é ótimo que não seja, é isso que dá segurança para a técnica, mas, ao mesmo tempo, existe a necessidade de fazer esse retoque depois de aproximadamente 1 ano e meio. Esses dados não são nossos, né, pessoal? Se vocês quiserem comentar sobre isso, esses dados são do Paul Perito, que é, como o Mauro já comentou muito bem, é quem tem experiência de mais longo prazo com essa técnica, então é de onde vêm os dados mais confiáveis, vamos colocar assim. Esses números são interessantes, né? Esses números são interessantes, não é uma chutação. O Dr. Paul Perito tem um trabalho já publicado bem interessante, existe já uma casuística bem longa, né, de já vários anos, com quantidade de casos muito grande, e o trabalho que ele publicou recentemente, né, que 95% pelo menos do material ainda está ali ao final de 12 meses, né? E esse término ali de acúmulo de material seria ao término de 24 meses. Agora, a questão de perda é muito individual, né? Não difere, portanto, das pessoas que fazem o ácido hialurônico na face, depois de 6 meses, apesar de ter se prometido, vai durar 1 ano, 6 meses, já começou a sentir uma diferença. Uns vão querer correr para recuperar o que o tempo já perdeu, né? O tempo já obrigou ele a correr um pouquinho mais tempo, e outros vão seguir um pouquinho mais de tempo, vão deixar passar aquele tempo final ali para ver o final de 24 meses o que absorve. Então, mais uma vez, também é uma individualização em relação ao tipo de paciente que a gente tem. Uns vão perder um pouco, rapidamente vão querer recompor o que perdeu, e outros vão conseguir deixar um tempo maior passar. Doutor Bertero, aproveitando aí também essa primeira pergunta, a gente recebeu uma outra aqui. Existe algum momento em que essa modelagem não pode ser mais feita, ou ela, mesmo que o paciente, no caso que o Dr. Rafael citou, precise fazer uma reaplicação para recuperar o que ele perdeu, essa modelagem pode ser refeita nesse momento, depois de 18 meses, por exemplo? Não, olha, bem, a gente está aprendendo, né? Claro, como você falou aqui no começo, começou aqui no Brasil em fevereiro, mas eu acredito que depois de 18 meses, possivelmente seja mais difícil você fazer uma modelagem. O Dr. Rafael explicou bem que essa modelagem, essa massagem que é feita depois de 7 a 15 dias do procedimento é muito mais fácil de ser realizada, né? Então, claro que isso não é matemático, você pode até fazer 30 dias depois, como o Rafael também já falou, mas assim, 18 meses e feito o procedimento, o formato, o ácido já está bastante, vamos dizer assim, distribuído de maneira homogênea nos tecidos ali do pênis, então acho que fica difícil de você fazer depois de tanto tempo assim, tá? Mas uma nova sessão de injeção permite essa modelagem, por exemplo? Não, claro, uma nova aplicação, sim, se você... Aí seria um retoque, né? Seria um retoque, como já foi falado. Um retoque, exato. Mas assim, você fez a aplicação, você tem que fazer uma modelagem até 30 dias depois da aplicação para conseguir distribuir de maneira homogênea o material. Eu acho que tem uma outra pergunta aqui interessante, que a gente já se deparou, né? A gente sabe que a injeção intracavernosa é um tratamento muito eficiente para tratar problemas de ereção, e nós temos umas milhares e milhares de homens pelo Brasil que fazem uso dessas canetas e dos medicamentos injetáveis penianos. Então, a pergunta é, o paciente que faz uso da injeção pode ser um candidato ao engrossamento peniano com urofil? E a resposta é sim, pode sim. É claro que, como eu já mencionei, nós estamos aprendendo, mas eu não vejo nenhum problema. Talvez esse paciente tenha que, talvez, aprender o local da aplicação, talvez tentar mudar o local. Mudar o local da aplicação, para não ficar atravessando o ácido hialurônico toda vez que ele for assim, auto-injetar, mas
eu acho que isso não vai ser problema. Eu até fiz essa pergunta para o perito, e claro que o perito tem vários pacientes que ele tem uma população grande de pacientes que ele administrou Urofil, e muitos desses usam injeção e não há nenhum problema com respeito a isso. Então, provavelmente o mesmo cabe para o paciente do implante peniano maleável e inflável. No caso da prótese maleável, a gente tem uma situação peculiar que o pênis já está esticado em toda a sua possibilidade. Então, isso facilita muito a distribuição mais homogênea, facilita para a gente distribuir o material de maneira mais homogênea, já que o pênis já se encontra esticado dentro da sua possibilidade, né? Então, é uma aplicabilidade muito interessante, né, em relação à prótese maleável. Aqui no Brasil, nós temos, devido à questão econômica, muitos pacientes têm o número de próteses maleáveis é muito maior do que a prótese inflável. Prótese inflável, lembrando que ela tem um crescimento circunferencial muito parecido com o que seria a ereção natural. Na prótese maleável, nós não temos essa situação, existe um calibre fixo ali. Então, é uma reclamação comum dos pacientes de prótese maleável que ele não tem aquele calibre que ele tinha quando tinha uma ereção natural, e hoje a gente pode complementar, melhorando um pouco esse calibre com a aplicação do Urofil. Bastante interessante. Então, e não interfere com o paciente saudável, o tratamento com Urofil não interfere no paciente saudável com relação à disfunção erétil. Não causa disfunção erétil, né? Não, salientando mais uma vez, é um procedimento meramente de caráter estético, não é para melhorar a qualidade da ereção, melhorar o desejo, nada disso vai mudar. O paciente tem que entender com muita clareza que aquilo se trata de um procedimento essencialmente estético. Ele vai melhorar a circunferência, não é para ficar com mais libido, com melhora da ereção, absolutamente não. Então, isso é um ponto interessante, Adalto, que a gente sempre tem que salientar o que ele vai ganhar com aquilo ali, com muita clareza. E nem sensibilidade, né, pessoal? Eu não sei vocês, eu recebo bastante essa pergunta. Depois da aplicação do Urofil, como é que vai ficar a minha sensibilidade? Vai melhorar? Vai diminuir? Vai interferir na ejaculação? Especialmente no paciente que tem ejaculação precoce, ele tem essa preocupação. Então, a resposta é não, né? Não vai interferir, a sensibilidade permanece a mesma e a aplicação do Urofil não vai interferir nada com relação a essa sensação, a sensibilidade, e nem muito menos com relação à ejaculação. A gente recebeu mais uma pergunta aqui. A aplicação do ácido hialurônico pode encapsular? Isso pode acontecer? Ou é natural que aconteça? Quem vai? Doutor Rafael, pode seguir, Rafael. Olha, eu falava. Pode falar, sem problema. Não, a minha resposta é muito simples. Assim, como a gente já falou aqui também, o ácido hialurônico faz parte do nosso corpo. É uma substância que é produzido pelo nosso corpo. Então, é bastante natural ao nosso organismo. Então, o encapsulamento iria ocorrer se fosse algum dispositivo sintético, fosse como uma prótese de silicone, como se fosse um material não do nosso próprio corpo. Então, eu diria que o encapsulamento praticamente inexiste. Então, o Rafael quer complementar alguma coisa? Não, acho que é legal dizer também que o ácido hialurônico, a ideia é que ele fique integrado nos tecidos que tem embaixo da pele, né? E aí sim é importante a qualidade do material. Então, o fato do material que a gente usa hoje em dia, aqui no Brasil, ter sido avaliado e aprovado pela comunidade internacional, especialmente pelo Paul Perito, que é o cara que tem mais experiência na área, é muito importante, porque daí a gente vem até agora dizendo técnica, e realmente é o mais importante. Mas neste ponto específico, o material passa a ter importância também, na capacidade dele integrar e ser incorporado, na capacidade que ele tem de puxar um pouco de líquido para dentro e justamente com isso volumizar mais o pênis. Então, aí nesse ponto, eu acho que é onde o material começa a fazer diferença e é onde, de novo, a gente fica relativamente tranquilo e confiante de usar o produto que a gente tem usado até agora, né?
Quer dizer, então, que embora a técnica seja realmente o grande diferencial para que o procedimento tenha o resultado desejado pelo paciente, essa escolha do ácido, do tipo de ácido, ela também é determinante, então, né? O tipo de ácido também é importante, sem dúvida. E é claro que o mercado hoje tem vários tipos de ácido hialurônico, pode ser que tenham outros ácidos hialurônicos que sejam muito bons também, mas com certeza existem outros que não são tão confiáveis ou que não vão trazer o mesmo resultado, né, e a mesma confiabilidade. Então, quando a gente insiste em se manter no caminho que a gente vem traçando até agora, né, ao longo do ano inteiro de experiência com o Urofil, uma das questões é justamente essa, é a confiança que a gente tem na capacidade, nas propriedades químicas do ácido hialurônico que a gente está usando. Legal, Isso é interessante, Rafael. Os próprios testes foram feitos durante o desenvolvimento, né, do material até se chegar a um ácido hialurônico de consistência e elasticidade adequada, se comprova isso, né, que realmente a qualidade ali faz muita diferença. Né? Então, eu acho que ter se chegado a esse ácido de qualidade que tem uma elasticidade adequada para você fazer essa incorporação de tecido foi primordial. O próprio teste, até onde se chegou a esse desenvolvimento, já comprova isso. Isso eu acho que... Pode ir, doutor Bertello, pode ir, eu falo depois. Não, só para pegar o gancho de vocês, eu acho que para o futuro paciente nosso entender que um paciente que tem o ácido hialurônico incorporado, que ele já tenha feito, sei lá, 10 meses, por exemplo, quem pegar na unidade dele não vai perceber que tem ácido hialurônico. Eu acho que isso que é o mais importante, fica muito natural, muito diferente de outras substâncias, ou talvez até, como o Rafael mencionou bem, de um ácido hialurônico de qualidade inferior. Então, isso eu acho que deve ser muito, assim, determinante quando você for escolher um profissional, que ele seja realmente certificado Urofil, para que você saiba que o resultado será muito satisfatório e vai preencher as suas expectativas. Eu posso acrescentar isso porque quando o Paul Perito começou a trazer a técnica para o Brasil, nós o auxiliamos a escolher o ácido, né? A gente colocou algumas opções para ele, algumas empresas que conhecíamos, e ele testou o produto, aliás, não só o atual, mas ele testou alguns produtos, e realmente ele elegeu o ácido que hoje a gente trabalha como sendo o ácido padrão, inclusive para a técnica, não só aqui no Brasil, né, de forma mundial. Então, realmente, a gente está muito bem servido, digamos assim, de produto aliado à técnica. A gente tinha programado aqui para essa primeira live 40 minutos. Acho que o papo está indo muito bem. Apareceram bastante perguntas, tivemos até mais perguntas interessantes aqui, mas como a gente já passou um pouco do tempo, eu gostaria de algumas considerações finais de vocês e agradecer mais uma vez pelo tempo, pela presença de vocês. A discussão foi realmente muito boa e com certeza vocês voltarão aqui ao Urofil Talks para que a gente possa desenvolver mais esse bate-papo, essa conversa. Rafael, seu microfone está aberto, vamos começar por você, então. Vamos lá. Bom, pessoal, acho que para quem chegou até o final, né, dessa nossa discussão, o que eu quero deixar de mensagem é que a aplicação preenchimento peniano com Urofil é um procedimento que tem mostrado taxa de satisfação altíssima, é um procedimento com baixo risco, bastante seguro e muito fácil, muito pouco invasivo, né? A manipulação que a gente faz é realmente muito pequena. É fundamental que você, interessado em fazer o tratamento com Urofil, escolha o profissional qualificado, escolha alguém que utilize um material que seja certificado, que seja aprovado para esse tipo de uso. Não é qualquer ácido hialurônico que deve ser aplicado no pênis. Existem ácidos hialurônicos dos mais diversos tipos para as diferentes partes do corpo. Então, procure com cuidado, conhecer o profissional que você está procurando, conversar, tirar todas as suas dúvidas na primeira consulta
E se você, ao final desse processo, tiver interesse, saiba que tem grande chance de ficar feliz e satisfeito ao final do procedimento. É isso. Muito obrigado de novo. Parabéns à equipe do Urofil pela realização desse evento. Tenho certeza que virão outros mais. Com certeza. Eduardo, não, eu não vou ser redundante, o Rafael já concluiu muito bem, foi muito feliz na conclusão. Eu só queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui nessa live, nesse Urofil Talks, e mais ainda, estou muito feliz e satisfeito por fazer parte desse time Urofil e poder melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade aí de poder fazer parte desse grupo. Nós que agradecemos, Dr. Bertano. Dr. Mauro, por favor. Da mesma forma, agradecer. Eu acho que é um procedimento que veio agregar muito, né, a nossa prática médica, né, todos nós um pouquinho reticentes no começo, devido a esses anos todos que nós vivenciamos produtos muito ruins, técnicas muito ruins. Então, foi uma grata surpresa a gente ter essa resposta boa, essa vivência que nós já temos aí. Vamos fechar aí daqui a pouco 1 ano aqui no Brasil de casos. E eu acho que o procedimento só veio agregar. Mais uma vez, lembrando, como colocou o Dr. Rafael, o importante é aos pacientes selecionar médicos que são capacitados para fazer e que, de preferência, se dediquem à cirurgia peniana ali, que conheçam a anatomia, saibam o que estão fazendo. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Como último recado aqui da nossa parte, eu acho que fica bem dizer que o procedimento Urofil foi feito de um urologista para os urologistas. Acho que isso é um ponto realmente bastante importante. Vocês, urologistas, são quem conhecem a anatomia peniana, então nada mais correto do que essa técnica está na mão de vocês. Para os pacientes que estão interessados no procedimento, por favor, no nosso site urofilbr.com.br, está lá disponível toda a equipe médica em cada um dos estados. E mais uma vez agradecer aos nossos 3 especialistas, Dr. Bertero, Dr. Âmbaro e Dr. Mauro, um abraço, boa noite, espero que vocês tenham gostado de participar e com certeza estarão de volta aí em breve. Obrigado. Obrigado, boa noite. Até logo. Tchau, boa noite para todos.